Jesus. Amém. Aproveitar que estamos em pé para lermos a palavra de Deus, eu quero, queridos, ler com vocês em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Quero ler um texto paralelo, porém não sairei da essência do tema. Quando os irmãos encontram o texto, quero louvar a Deus por estar retornando aqui a Nova Capiana. Para convite do nosso pastor Juvenal. Que Deus, pastor, continue abençoando o Senhor, seu ministério e família. Obrigado por lembrar do nosso nome, por estar cooperando com o Senhor mais uma vez. Obrigado, viu? Glória a Deus, aleluia. Em nome do pastor Juvenal, saúdo a todos os obreiros que aqui estão no retaguarda, os auxiliares, os ministros que estão no altar. Deus abençoe a todos os cooperadores aqui desta igreja e das igrejas visitantes. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão nesta noite. Também aproveitando o ensejo para parabenizar os conjuntos este congresso unificado. As crianças, as irmãs a mostrar. Parabéns para vocês. Tá certo? Deus abençoe a vocês de forma contínua. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo que aqui está. Glória a Deus pela vida, irmãos, dos amigos que aqui estão, o Sérgio Paulo, pregador Sérgio Paulo, e congrega conosco ali no Ernesto Gás, no centro 7 da capital. Deus abençoe Sérgio Paulo. Pela vida de José Roberto Matos, a esposa do Paulo, a esposa dele, que também canta, irmãos. Mas por motivo de força maior não está aqui, mas Deus abençoe você, viu? Obrigado pela amizade, pela intercessão. Aleluia. Encontrou o texto, diga graças a Deus. Graças a Deus. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, preste bem atenção para você entender o que Deus quer falar conosco. Porém, os filhos de Israel faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Sente-se glorificando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do nosso Glória a Senhor. Deus. Deus abençoe a sua Aleluia. vida, viu? Aleluia. Oh, glória a Jesus. Olha para mim que se aperta você e diga assim: não converse comigo Não converse comigo agora. agora. Amém? Diga para alguém: não converse comigo Não converse comigo agora. agora. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus permite momentos de calamidades para tratar com pessoas. Grande Jesus. As calamidades permitidas por Deus têm um propósito. Deus permite certos apertos para retirar do meio aquilo que não agrada. Falar de apertos divinos é falar sobre tratamento, processo de Deus. Falar sobre o capítulo 6 de Juízes é muito bonito falar sobre Gideão e pregar sobre ele. Mas eu não quero pregar sobre Gideão, eu quero pregar sobre o povo. Tendo em vista que a temática se remete à coragem, mas você vai entender o propósito da aplicação desta mensagem. Que eu diga amém. Amém. Quando meditamos
falamos, queridos, sobre o povo de Deus, principalmente este povo narrado e descrito no livro dos Juízes. Falar e pregar sobre o povo de Israel no livro dos Juízes é falar sobre um povo que oscila. Significa alguém que oscila, significa ou se remete a alguém que não tem uma continuidade. Olhe para cá, preste bem atenção. Uma pessoa que oscila é alguém que não tem continuidade naquilo que faz. Quando se remete para continuidade no âmbito de igreja, de congregação, de adoração, se remete a alguém que não preserva a essência da presença, mas negocia ela em detrimento dos seus próprios cultos humanos. O homem, ele tende a se cultuar. O homem tende a se desviar de Deus em detrimento dos seus próprios cultos. Quando falamos sobre Israel, no capítulo 6, falamos sobre alguém ou sobre um povo que oscila. Ajuda o reitor, meu filho, por favor. Falamos sobre alguém que oscila. O livro dos Juízes, no capítulo 1, ao seu último capítulo, quando lemos de forma detalhada, vai falar sobre alguém ou sobre um povo. Que quando Deus levantava um juiz para governar, para julgar o povo, este povo, Israel, temia a Deus. A Bíblia vai descrever alguns juízes que marcaram a história, como por exemplo Sansão. Sansão foi um grande homem que em vida destruiu muitos midianitas e amalequitas pela força que Deus concedeu a Sansão. Falar sobre juízes também é se remeter a Débora. Débora foi uma mulher levantada por Deus com espírito de sabedoria para vencer os adversários do povo. Falar sobre o livro dos Juízes, quando nos remetemos, falamos de forma inevitável a associação com Gideão, porque Gideão trata-se de um instrumento levantado por Deus para libertação e confronto do adversário. Mas o que me faz refletir neste livro dos Juízes, e muitas das vezes me entristecer, é porque o povo só servia a Deus quando o juiz vivia. A Bíblia nos diz que quando o juiz levantado por Deus via a morrer, o povo de forma automática se desviava dos caminhos do Senhor. Ou seja, se o juiz vivesse 20 anos coordenando, julgando, orientando o povo, segundo as leis de Deus, sob a orientação divina, o povo vivia convertido e viviam em plena adoração a Deus. Mas quando esse juiz morria, o povo se desviava. E eu fiquei meditando sobre isso. Não adianta a gente abrir a nossa boca, dizemos que temos o Espírito Santo e a essência da presença, se por causa de alguém ou de alguma coisa a gente entrega ela, a gente negocia a presença, a gente muda a nossa concepção e percepção de fé. O que é que eu percebo no capítulo 6? E eu vou começar a aplicar os pontos. Capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, ou seja, fizeram o que parecia mal aos olhos de Deus. E a Bíblia é bem prática em dizer que, pelo fato dos filhos de Israel fazerem o que era mal aos olhos do Senhor, Deus entregou o povo nas mãos dos seus adversários. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: Deus entrega desobediente ao adversário. Deus entregou os desobedientes aos seus adversários. A Bíblia diz que o povo pega e Deus entrega. Eu fiquei meditando sobre isso, porque depois que Deus entrega Israel na mão dos midianitas, a Bíblia diz que o povo percebe que o adversário prevalece. E sempre vai ser assim. Quando nós negociamos Deus em detrimento dos nossos próprios prazeres, dos nossos próprios cultos, a presença de Deus se aparta e nós ficamos vulneráveis e frágeis diante do adversário. O ser humano sem a presença é vulnerável perante o seu adversário. O ser humano que despreza Deus, ele fica frágil na carreira espiritual.
E a Bíblia diz que o versículo 2 nos escreve que, prevalecendo os midianitas, o amor dos midianitas sobre Israel, o próprio povo fez cavernas, covas e fortificações. Diga comigo: cavernas, covas e fortificações. Se você percebe bem aqui essa expressão do capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz que quem perde a presença perde o equilíbrio e perde a essência. O povo de Israel perde a identidade. Logo, quem perde a identidade perde o respaldo e a proteção de Deus. E percebemos que esta aplicação do versículo 2 é interessante você pensar comigo, e eu quero que você trabalhe o seu raciocínio. Porque quem perde a presença, ele é dominado pelo espírito do medo. A fragilidade gera na gente o medo, porque a presença nos fortifica para combatermos o adversário. Logo, se eu perco a presença, eu perco a minha fortificação e os meus nutrientes espirituais para a guerra espiritual que eu travo dia a dia. Logo, o povo, por causa da presença dos midianitas, eles, por medo, eles vão cavar covas. Diga comigo: covas. Quem perde a presença, cava a própria cova. Olhe para alguém e diga assim para ele: quem perde a presença, cava a própria cova. Mais uma vez: quem perde a presença, cava a própria cova. É Bíblia. O povo erra, Deus permite que os midianitas oprimam. Depois que os midianitas começam a oprimir, o próprio povo que deixou a presença cavou a cova. Tem gente que está se escondendo e dando uma de coitadinho, mas na verdade ele procurou a cova. Eu quero aplicar nesse tipo de direção, porque às vezes a gente fica com pena demais, mas na verdade tem algo que precisa ser tratado. E eu quero aplicar para os dias odiantes, e você vai entender quando a gente vai chegar nesta noite. Quando aplicamos para o tempo de hoje, no mandato, o que é que isso quer dizer? Nós estamos diante de uma igreja que está negligenciando Deus. Nós estamos diante de um povo que só serve a Deus por interesse, em sua maioria. Aonde a gente chega, você às vezes percebe um pouco desapercebido. Antigamente, quando a gente dizia Jesus está aqui, o povo glória. Um disparava em língua, estralava em cantos espirituais. Hoje, para o povo da glória, a gente tem que quase beijar o pé do cidadão. Dê glória a Jesus, por favor. Vivemos um tempo de uma bajulação tão grande com um povo infantil e imaturo que precisa entender a necessidade de preservar a essência. Eu confesso, já dizia, meus irmãos, com muito respaldo bíblico e por experiência de pregar em alguns lugares por aí, tem certos ambientes que dá desgosto de você estar no púlpito. Teve uma igreja que eu fui pregar que eu pedi a Deus para acabar o culto e ir para casa, porque é uma igreja que parecia mais uma liturgia ecumênica. Várias pessoas que acreditavam em um Deus se reuniram em um ambiente para estarem ali de forma solene. Agora entenda o que é que eu percebo com Juízes capítulo 6. Quem sabe você nunca viu uma pregação nesse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 10. Porque todo mundo só associa o capítulo 6 a Gideão. Agora perceba, a igreja de hoje, em sua maioria, ela tende muitas das vezes a permanecer fiel por um período de tempo. Ou seja, eu nunca vi tantos crentes que ficam firmes por um período de tempo como eu vejo hoje. Não existe mais aquela segurança espiritual. Em que sentido? De crer e não mudar. Por que eu estou desaplicando? Porque existe um perigo na oscilação espiritual. Nós mesmo que passemos por adversidades. Escute, eu não estou dizendo que a gente não passa por um momento difícil. Eu não estou dizendo que a gente não passa por um momento complicado. Todo mundo passa por um momento complicado. Todos nós, dia a dia, somos confrontados pela vida, pelas perdas, pelo luto, pela necessidade financeira, pelas batalhas espirituais, pelos dardos inflamados do maligno. Agora, o que não pode oscilar é a minha convicção de Deus. A minha convicção não pode oscilar, porque se a convicção do povo oscila, Deus entrega.
a gente percebe hoje? Uma geração que Deus está permitindo ser entregue ao caos, porque ela mesma procurou o caos. Deus entrega Israel. Aí o povo, não, Israel é menina dos olhos de Deus. É verdade ou não é? Mas a Bíblia também fala que Israel é menina dos olhos, mas também a Bíblia diz que Israel, ela fez mal aos olhos de Deus em suas obras. Israel peca e erra porque negocia Deus, despreza a presença e perde a essência. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: não perca a presença e não negocie Deus. É forte, né? Diga só: não perca a presença e não negocie Deus. É interessante porque tem algumas lições aqui. Qual é a primeira lição que eu entendo? Quem perde a presença acaba própria. Quem perde a presença acaba própria. Qual é a cova que tu estás inserido? Qual é o tipo de cova que tu estás residindo? Qual é a cova que tu estás habitando? Faz tanto tempo que a cova já tem teu cheiro lá dentro. Porque quem perde a presença acaba própria. Vamos lá. Qual é o perigo da oscilação espiritual? Quando eu negocio a presença, negocio Deus, perco a essência e perco a minha identidade de povo, eu cavo a cova. Agora essa oscilação vai gerar alguns prejuízos. Diga comigo: a oscilação espiritual gera prejuízo. Quem oscila espiritualmente perde a percepção da grandeza de Deus. Diga comigo: quem oscila espiritualmente perde a percepção da grandeza de Deus. Nossa irmã cantora cantou que Deus ele é, que Deus ele é, que Deus ele é. Mas por que muitas das vezes a gente esquece da grandeza do dono? Eu disse que a diversidade chega, bate na porta, mas a gente não pode perder a convicção da fé. Porque o que me faz viver, o que me faz avançar, é entender que Deus ele é grande. Israel perdeu a percepção da grandeza divina. Logo Israel menosprezou e diminuiu Deus. A sociedade está equiparando Deus a coisas. O mundo lá fora não quer saber de Deus, porque mas vale para ele os seus prazeres carnais e os seus próprios cultos. Pergunta hoje, às vezes você vai fazer um evangelismo, você só falta chorar para a pessoa aceitar Jesus. Aceita o bichinho Jesus. Porque está assim, o povo está acostumado com o pecado, com a sujeira, com o erro. O povo que negociou Deus, o povo que vive em pleno declínio espiritual, o povo que serve ao próprio prazer, ao seu próprio ego, que serve ao materialismo, ao secularismo, ao egocentrismo, à carnalidade, à apostasia e rebeldia de Deus. É um povo que não quer saber de Deus, pessoas que não querem estar firmes em Deus, jovens que não querem firmeza espiritual, homens que não querem equilíbrio espiritual, mulheres que não querem domínio e equilíbrio da sua moral espiritual. Por quê? Porque estão se entregando aos seus próprios cultos. Irmão Tales, quando o Senhor disse que o ser humano está entregando aos seus próprios cultos, o que é que você está dizendo? O povo está criando os seus próprios deuses. É forte. É forte. Vamos mandar você agora, não. Se você quiser, você não manda Jesus. O povo está criando os seus próprios deuses. Olha, vivemos uma sociedade de amuletos. Pergunte hoje para um crente, muitas das vezes, pergunte aí a ele, às vezes você chega para conversar, porque você é crente. Aí um diz assim: não, eu sou crente. Em sua maioria diz assim: porque você é crente. Aí um jovem diz assim: eu sou crente porque mãe me obrigou a vir para o culto. Você é crente por quê, minha filha? Eu sou crente porque pai me obrigou a vir para a igreja. Por que você é crente? Eu sou crente porque minha mulher disse que se eu não me converter, ela me deixa. Por que você é crente? Porque meu marido disse que se eu não fosse crente, ele ia me deixar. Ou seja, tu é crente pelo teu marido, pelo teu pai, pela tua mulher, ou tu é crente por Jesus? Vivemos uma sociedade que o povo não entende o que é ser crente. E eu medito em Israel rebelde.
6, eu me remeto para a igreja primitiva. Quando você lê o histórico e os comentaristas, o histórico da igreja primitiva e os comentaristas que comentam sobre a igreja primitiva, eles vão se remeter para os mártires, dizendo que quando eles eram jogados nas arenas para serem devorados por feras, eles quando viam as feras, muitos deles se lançavam na frente das feras para serem devorados logo, para encontrar com Jesus. Outros comentaristas chegam a dizer que alguns crentes foram colocados na arena para morrerem devorados, eles começaram a cantar e os leões não o comeram. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre um povo que foi perseguido pelos imperadores de Roma. Estou falando sobre um povo que Nero oprimiu, matou e fez de muitos crentes de tochas humanas nas estradas e rodovias romanas para clarear os caminhos. Mas era um povo que não negociava a fé. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entender o que estamos fazendo na igreja. Porque pregamos, porque cantamos, porque dirigimos. A igreja urgentemente, mais do que nunca, precisa rever o seu conceito de fé. Crentes que estão dentro de covas espirituais, crentes que não glorificam, não adoram a Deus. Porque para escavar as próprias covas, procura o histórico dele e dela dentro de casa, não canto hino na harpa. Vou para aplicação prática, posso falar para Juvenal. Israel era assim. Israel se remete a um crente desviado. É forte, né? Estão entendendo como eu estou aplicando a mensagem? Israel, no capítulo 6, é um crente desviado. Está entendendo agora por que eu estou dizendo isso? O crente desviado sabe por que se desviou. Não vem dizer que você deixou Jesus por causa de alguém, que isso é mentira. Você deixou Jesus porque você nunca abraçou Jesus. Pare com essa conversa fiada. Não porque o pastor não me deu oportunidade. Não porque a cantora irmã não falou, não me deu atenção. Não porque o irmão Tassi passou por mim e me deu a paz do Senhor. Não porque o vice-dirigente me deu essa conversa. Ninguém deixa Jesus por causa de ninguém. Deixa Jesus porque nunca teve encontro real com Cristo. Mas esta noite eu quero ouvir o glória da igreja que teve encontro verdadeiro com Jesus. Está neste congresso unificado para tributar glória, para tributar honra, para tributar horror, para tributar adoração que rema no trono de Deus. Cadê a igreja que veio entregar o melhor culto? Olha para alguém que está perto de você e diz assim: entrega o que tu trouxe para ele. Entrega o que tu trouxe para ele. Entrega o que tu trouxe para Jesus. Israel é um crime desviado. Cava-cova. Agora escute só. Eu vou dizer uma verdade aqui e você vai entender o que eu estou pregando. Eu ia falar sobre o capítulo 7 de Juízes, mas isso fala do capítulo 6. Qual é o mais fácil? Se voltar para Jesus ou cavar cova? Para um desviado é mais fácil cavar a cova do que voltar para Jesus. Nem precisa ninguém dizer isso. Qual é o mais fácil? Cavar a cova ou voltar para os pés de Jesus? Aí é preciso ser humano. Já provou da presença, já provou da glória, já provou dos sinais. O camarada prefere cavar a cova do que voltar para Deus. Aí eu vou dizer a verdade para vocês. Vivemos em um tempo onde a nossa igreja está, na sua maioria, desse jeito. Eles não resolvem os problemas internos, mas tentam esconder os problemas dentro das próprias covas. Por quê? Porque se expor o problema, pode perder a credibilidade. Então, para não perder a credibilidade,
cava a cova para se esconder. Agora eu quero dizer uma coisa para você. É melhor perder a credibilidade para alguém do que perder a credibilidade diante do dono. Não porque se você fizer isso eu não vou mais apoiar você. Não porque se você não me der aval para fazer isso, eu não vou mais cooperar com você. Tá bom, meu irmão, satisfação, boa sorte para você. Não quero perder a minha credibilidade diante do céu. Perca tudo, mas não perca a sua credibilidade diante do dono. Mas o povo prefere cavar cova. Quem está dentro de cova está frágil e não consegue combater. Porque depois que você cava a cova, você fica amordaçado e dominado pela pressão do midianita. Midianita nunca se deu bem com o povo de Deus. Não adianta você tentar fazer amizade com o midianita, porque o midianita não vai ser teu amigo. Midianita quer tirar o que você tem de valor. Logo, quando você perde o que você mais tem de valor, você se torna vulnerável diante da pressão do midianita. E o que é que a igreja tem de maior valor? Diga comigo, a presença. Mais forte, a presença. Vou perguntar e vocês me respondem. O que é que a igreja tem mais de valor? O que é que a igreja tem mais de valor? Se eu perco a presença, eu fico vulnerável. Então o que é que o midianita faz? Perderam a presença? O que é que eles estão fazendo? Cova. Quem está dentro de cova vive mais no escuro do que no claro. Tem gente que está dentro da casa de Deus acostumado mais com as trevas do que com a luz. Está mais acostumado com o escuro do que com o... Por quê? Porque a vida dele está dominada pelas trevas. Gente que está dentro do templo, mas é dominado pela treva. Pelas trevas. Vou aplicar. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, que estão desviadas e são maquiavélicas. Pessoas que não conseguem ver ninguém bem. Pessoas que não conseguem ver ninguém crescer. Pessoas que não suportam ver ninguém progredir. Pessoas que não suportam ver ninguém bem vestido. Não suportam ver o filho da irmã fulana bem. Não suportam ver o marido da irmã ciclana bem. Não suportam ver a companheira de conjunto bem. Não suporta ver o seu companheiro de ministério bem. Ele vive mais nas trevas do que na... Porque ele está dentro da cova. Quem está desviado da presença vive mais dominado pelo espírito das trevas do que pelo espírito da luz. Quem é você aqui neste congresso unificado? O espírito das trevas ou o espírito da luz? A pergunta de Deus para a gente. O povo está vivendo em cova. Logo, se as trevas te dominam, você é alguém maquiavélico. Você conhece alguém assim? Nunca. Ele diz que tem Jesus, mas ele não tem Jesus. O que ele tem é o espírito das trevas. Ele está dentro de cova. Ele está desviado. Ela está desviada. Perdeu a presença. Perdeu a comunhão. Perdeu o elo com Deus. Quem está dentro de cova? Quem está dentro de cova não vê produção em nada. Meu Deus, Jesus está mandando agora. Diga para alguém que está perto de você assim: quem está em cova não vê produção em nada. Que tipo de pessoa é essa? É alguém que é negativo. Quem perde a presença, ele não é alguém positivo, ele é negativo. Olha para cá. Tudo que você inventa de fazer ou planeja, ele bota dificuldade. Não dá certo. Não vai vingar. Não vai dar certo a festa. Não vai produzir lá. Se você mudou o ponto de pregação, vai ficar você, a cadeira e Jesus. É alguém negativo, pessimista, que não suporta ver o bem de nada e em ninguém. Ele não vê produtividade em nada. Olha para alguém e pergunta
a ele: quem é você nesta noite? Diga mais forte, senão eu vou duvidar de você. Diga assim: quem é você nesta noite? Porque quem está em cova não tem expectativa de produção. Agora uma coisa, eu vou dizer uma verdade para vocês. Quem está fora da cova, olha, estou sentindo liberdade de pegar. Eu estou pegando 6 bolsos, isso é sermão, viu? Sem sermão, tem nada preparado aqui. Se quem está dentro de cova não vê produção em nada, quem está fora? Quem está, olha irmão, quem está fora de cova é marcado. Quem está fora de cova foi prensado. Mas você fala com ele, você vê marca nele, vê marca nela. Mas você, quando conversa com ele, você diz assim: aí vai deixar a presença? Jamais. Por quê? Porque ele entende que ele não serve a Deus por acaso. Ele serve a Deus porque reconhece que ele é grande. Quem está fora da cova, ele vê produção. Conversa com um crente. Conversa com um crente fora da cova para tu ver. Ele é positivo. E aí vai dar certo aquele negócio. Vai dar certo, pastor. Vai dar certo, milagre. Se a gente fizer aquela fábrica, aquela cor, vai dar certo, meu dirigente. Se a gente entrar querendo, vai dar certo, vai dar certo. Porque quem está fora da cova não vive dominado pelo espírito das trevas. Logo a luz envolve ele. Ou seja, a presença o conduz, a presença o direciona, a presença o guia. Logo ele é positivo, ele não vê negatividade em nada. A terra está seca, mas ele diz: vai brotar, vai gerar, vai produzir. Só que concorda comigo nesta noite. Agora, papai, quem tem glória, libera a glória para o mundo. Mas eu acredito que nesta noite não tem crente negativo, eu só tem crente positivo. Eu acredito que nessa noite não tem crente em cova, tem crente fora de cova. Deixa eu ouvir os glórias de quem está fora da cova. Estou eu abalando a estrutura deste país. A minha igreja precisa voltar para os meus pés. Entronizam homens e homens. Mas estou eu assim sacudindo o Brasil. Comecei assim a peneirar os meus. Muitos dizem que são, mas não são.
Vejo eu assim o vosso aniversário em um espaço. Disfarces e mais disfarces estão no meu povo. Telem ela meia, how it's sou eu assim pensando. Manduricala, salve Belia, porque tenho assim zelo e amor. So much for you there, and to much nesses últimos dias, Clarion Salvador suscitarei homens e mulheres usadas por mim. Serão instrumentos de confusão para os rebeldes que me entregaram. Mas eu usarei os meus com tanta autoridade, porque marcarei assim os seus exercícios com os meus sinais. Estou eu assim para derramar sobre a minha igreja águas puras para limpar a sujeira. Como eu começar a parar os altares do Brasil. Estou eu descendo muitos, porque se rebelaram. Mas assim como Deus os fala, derramarei sobre vós um avivamento nunca visto antes na história, porque eu estou às portas. Eu estou às portas. Assim diz o Senhor para esta. Deus não te quer nas coisas. Deus te quer guerreando.
dizer: eu te quero na terra. Eu te quero na guerra. Quem disse que você é ex-combatente? Quem disse que você baixou as cordas e se entregou a esta cova de forma definitiva? Deus chega primeiro. Está dizendo para alguém nesta noite: eu não quero você com as armas abaixadas. Eu não quero você escondido. Eu não quero você escondida. Eu quero você de frente da minha. Vou aplicar para a gente encerrar. Diga comigo: cavernas. Foi fraco. Cavernas. Fortificações. Agora eu vou aplicar o aqui. Versículo 4, capítulo 6. Abra a Bíblia comigo e leia para você prestar atenção no que Deus vai falar para a gente. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi e nem jumento. Quando o midianita entra na terra e instala o pavor, o diabo tem a especialidade de instalar o medo, instalar o pavor. Mas o que é que o diabo também faz? Destrói a novidade da terra. Olha bem o que Deus está nos comunicando nesta noite. O que é a novidade da terra? Imagine você que faz uma plantação, por exemplo, de abacaxi que tem ao lado da igreja. Você ara a terra, você trata com a terra, você planta o abacaxi. Qual é a sua previsão? Colher. Por que você quer colher? Porque você plantou. Só que o povo de Israel plantava, mas não tinha perspectiva de colheita. Porque o povo, quando plantava, trabalhava, os midianitas vinham na terra e levavam a novidade da terra. Sabe o que significa dizer que os midianitas levavam os frutos? Quando o capítulo 6 de Juízes se remete à novidade da terra, significa dizer que o seu adversário usufruía do seu trabalho. Olhe para cá. Quem sabe a tua terra nesta noite, ela está totalmente devastada, porque o teu adversário entrou e tirou os frutos. Mas escute, quando existe a presença dos midianitas, existe a destruição da novidade da terra. Mas quando existe a presença de Deus, existe a preservação do fruto. O que é isso, irmão Thales? Quem preserva a presença tem o fruto preservado. Logo, aquilo que tu planta, tu colhe, porque a presença preserva. Mas o que está acontecendo? O adversário entrou na terra, olha para cá, para a gente encerrar, e tirou a novidade da terra. Diga comigo: não tem fruto. Mais forte, diga: não tem fruto. Se não tem fruto, porque foi levado, está instalado tristeza, perda, cenário de miséria, pobreza. Porque o diabo na vida do desviado faz isso. E o diabo na vida de alguém que abre brecha, ele devasta a plantação. Olhe para cá. Quem sabe tu cantava, aí tu abriu brecha, aí o adversário disse: eu vou entrar. Aí a primeira coisa que ele fez é destruir a tua plantação. Por quê? Porque se ele destrói a tua plantação, tu entra em prejuízo. Porque quem está com Deus não tem prejuízo. Quem anda com Deus e preserva a essência não tem prejuízo. Quem anda com Deus e preserva a presença não tem prejuízo. Mas quem perde a presença e não anda com Deus tem. Toda igreja interaja comigo. Quem anda com Deus e preserva a presença não tem prejuízo. Ora, quem perde a presença tem prejuízo. Por que o povo perdeu?
perdeu a e teve prejuízo. O que é que Deus está dizendo para você? Você teve prejuízo até hoje. Você só continua tendo prejuízo se você quiser. O que é que acontece? Novidade da terra, os frutos foram ceifados. Ou seja, não existe sabor. Se não tem fruto, não existe sabor. Segundo, se não tem fruto, não existe lucro. Terceiro, se não tem fruto, não existe saciedade da fome. Logo, você está no prejuízo, você está sem sabor e você está com fome. Vivemos um tempo onde a sociedade está sem lucro, sem sabor e com fome. Aí depois o midianita vem, além de levar a novidade da terra, o midianita levou todo tipo de mantimento. Diga comigo, mantimento. Midianita é especialista em tirar o trigo do arraial. O que é o trigo na aplicação? Bíblia. Quando o diabo tira a Bíblia do centro, ele toma espaço. Porque enquanto existe a aplicação da palavra, o diabo é confrontado por... Quando ele foi confrontar Jesus, Jesus usou o quê? O que, irmãos? Jesus usou o quê? Porque a palavra ela confronta o diabo. E o que é que o midianita faz? Ele tira os mantimentos do povo. O que é que ele faz? Ele tira a aplicação da... Ele tira o trigo. Os cereais que servem de substância, os cereais que servem de saciedade, de fortalecimento, de crescimento, de nutrição para eles, o midianita veio e tirou. O que é que está acontecendo? A palavra está sendo desvalorizada dos nossos cultos. O oba-oba tem tomado conta, mas a solidez bíblica tem sido desprezada. E o que é que acontece com este tipo de igreja? É uma igreja desviada, porque perdeu o mantimento por causa da entrada dos midianitas. Depois que essa igreja perde o mantimento, essa igreja perde a ovelha. Diga comigo, perdeu a ovelha. Mais forte, diga se perdeu a ovelha. O que significa a ovelha? Quando a gente fala sobre a ovelha, o que é que a gente pode extrair da ovelha? A gente pode extrair a lã, a gente pode extrair o leite, e a gente pode extrair a carne. Aleluia, glória a Deus. E a ovelha representa sacrifício. Logo, em Israel não tinha mais lã, não tinha mais leite e não tinha mais carne. O escritor Juízes está dizendo: o caos em Israel era tão grande que o povo estava sem lã, sem leite, sem carne. E o que é uma igreja sem lã? O que é que a lã gera no corpo? Aquecimento. Vai lá, vai entendendo. Glória a Deus. O que é que a lã gera na igreja? Aquecimento. Glória a Deus. Aleluia. Se a igreja perde a lã, a igreja perde o fogo do Espírito. Aleluia, glória a A lã da igreja remete-se à presença, o poder, os sinais, os batismos com o Espírito Santo, as curas divinas, as interpretações de língua. Por que você vai em muitos cultos e não existe mais isso? Porque o povo perdeu a lã. Glória a Deus. Aleluia. É forte ou não é forte? Glória a Deus. E tudo isso está na sua Bíblia que você está lendo aí. A igreja que perde a igreja que perde a ovelha é uma igreja que perde a lã, aquecimento espiritual. Quantos crentes que perderam o fervor? Quantas pessoas que não sabem mais o que é falar em línguas espirituais? Quantos jovens que não sabem mais o que é batismo com o Espírito Santo? Quantas irmãs que não têm mais interpretações de línguas? Não tem mais sonhos, não tem mais visões. Quantos obreiros que estão nos púlpitos e dormem mais do que glorificam? Perderam a lã, perderam o fogo. Mas escute o que eu estou dizendo: a lã vai voltar para dentro das nossas igrejas. O poder espiritual vai continuar sendo derramado. Agora só quem quer vai receber nesta noite. Eu gosto de ler, eu gosto de fogo. Pergunta alguém se está perto de você: tem fogo aí? Tem fogo aí, meu filho? Pergunta alguém que está perto de você, a mulher vai para cá, diga assim: tem fogo aí? Ou está faltando ovelha? Só que ainda preserva o
chegar porque eu estou por causa do horário. Diga comigo, perderam os bois. Olhe, escute que essa palavra é revelada, viu? Perderam os bois. O que significa perder os bois? Para que seriam os bois na época dos juízes? Os bois serviam tanto para transporte de grandes cargas, como também os bois serviam para arar terra. Os homens da época utilizavam-se de animais para fazerem serviços rurais. Ou seja, pastor Juvenal, quando Israel perde os bois, Israel perde a mobilidade. O adversário tirou de Israel a força de arar terra. O adversário tirou de Israel a força para carregar carga. Então escute, se não tem carga carregada, tem carga acumulada. Raciocine comigo, eu quero que você pense. Se não tem boi para carregar a carga, onde é que está a carga? Diga comigo, a carga está acumulada. E o que é que acontece com quem está se afastando da presença? Está com carga acumulada. Tem gente que está aqui nesta noite, mas a sua vida tem tanta mala velha. Por quê? Aí eu vou usar uma aplicação. Os bois, uma aplicação espiritual benéfica, se remete a uma força para tirar as cargas velhas. Mas também os bois se remetem à força para trazer conteúdo novo. Se a igreja perde os bois, a igreja perde a força para tirar as cargas velhas e pega a força para trazer conteúdo novo. Aí o que está acontecendo? A carga está acumulada. É igual um lixo. Pega um lixo da tua casa e deixa 3 dias, 4 dias no mesmo lugar, na lixeira, se tu não tirar. O que está acontecendo? Os escândalos que estão vindo à tona. Estão entendendo que eu estou pregando, irmãos, em nome de Jesus? O povo está perdendo a força dos bois. Que é isso, irmão Tales? O lixo está ficando acumulado dentro do arraial. Meu Deus, meu Deus. Se boi remete-se a força, Deus está dizendo para você nesta noite: eu vou lhe dar força para tirar os lixos acumulados. Eu vou lhe dar força para você trazer sementes novas. Se não tem boi, não tem força para arar a terra. Ou seja, se não tem boi para arar a terra, você está fazendo o que? Você está trabalhando muito, está se desgastando demais, mas não está tendo produtividade, porque não tem força suficiente para isso. Aí Deus está dizendo para ti: a força que tu tinhas para tu fazer os sucos, tu vai ter de novo. Sabe aquela força que tu tinha para cavar os sucos? Aquela força vai voltar de novo. Aplica as vontades para ficar mais fácil. Sabe aquele desejo de orar pelos teus filhos que estão desviados? Vai voltar de novo a força. Aquele desejo de orar de madrugada que foi perdido vai voltar de novo. O desejo de ler a Bíblia vai voltar de novo. O desejo de evangelizar vai voltar de novo. O desejo de cooperar, de contribuir, de ofertar, de dizimar vai voltar de novo. Por quê, irmão Tales? Porque quando tem presença, tem força para a produção. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: a força vai voltar de novo. Foi fraco, é congresso unificado. Diga: a força vai voltar de novo. Aí o que vai acontecer? Quando o midianita vir dessa vez e olhar para você e dizer: o que está acontecendo que não está diferente? É porque os bois voltaram para dentro da terra. A força voltou para dentro de casa. A força voltou para a minha chamada. O vigor voltou para o meu ministério. Quem é o diabo ou não, meu irmão, chove a prego. Deus vai lhe dar força para voltar a produzir. Se prepare para você glorificar e agradecer a Deus por esta palavra. Ela é dura, mas vai gerar em você confronto para entender. Eu te fortifico para você arar a terra. O diabo pensou que você não ia mais arar a terra. O diabo pensou que você não ia mais cooperar. Aí Deus chega
nesta noite dizendo: vai voltar a terra, vai continuar cooperando, porque os bois vão voltar para dentro de Israel. Vou terminar. Vou terminar. Diga comigo: perdeu os jumentos. Diga mais forte: perdeu os jumentos. Vamos se remeter aos jumentos, biblicamente, usando um contexto histórico, para você entender o para que os jumentos serviam. Os homens usavam os jumentos como? Os homens usavam os jumentos tanto para carregar cargas, como para transporte. Diga comigo: carregar cargas e transporte. Eles utilizavam dos jumentos. Eu quero agora utilizar a questão do transporte para você entender a aplicação. Para transporte. Ou seja, o que é que está acontecendo? Tem muita gente que está ficando no caminho porque está faltando jumentos. O que é isso, vontade? Gente que está cansado dentro de Israel, mas Midianita levou os jumentos. O que se remete aos jumentos? Se remete a alguém que tem desejo de carregar o outro. Em que sentido? Ajuda. Vocês entenderam o que eu estou pregando? Quando o Midianita veio, o Midianita tinha o desejo de ajuda. O que, irmão Dales? Existe uma aplicação. Pessoas que não têm desejo de ajudar quem está caído, de ajudar quem perdeu as suas direções, ajudar famílias que estão sendo destruídas pelos midianitas, pessoas que perderam o senso de ajuda, de cooperação. Não querem carregar cargas de ninguém e não querem carregar pessoas feridas. Aqui é que eu aprendo no capítulo 7 de Juízes, que quem tem a presença tem desejo de carregar quem está ferido. Meu Deus do céu. Quem tem a presença tem desejo de carregar quem está ferido. O que é que Deus está nos comunicando neste congresso? O desejo de ajuda vai voltar. Pastor Juvenal, o desejo de ajuda em alguém vai voltar. Pessoas que vão olhar assim no lugar de falar mal, de denegrir, de difamar, de caluniar, vai dizer assim: eu vou te ajudar a caminhar e chegar aonde você quer chegar. Se nós entendêssemos a necessidade de sermos canal de ajuda, nós brigaríamos menos, discutiríamos menos, invejaríamos menos, nos confrontaríamos menos e ajudaríamos mais. Diga para alguém que está perto de você: o senso de ajuda vai voltar para Israel. E onde essa aplicação dessa mensagem gira em torno do capítulo 7. Quem perde a presença é dominado pela covardia, mas quem preserva a presença é dominado pelo espírito da coragem. E o que Deus quer nos comunicar esta noite é: se você não negocia Deus, Deus te usa como instrumento de liberdade para alguém. Vamos ao pastor Juvenal. Posso orar pela igreja, pastor? Fiquemos em pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Neste encerramento de mensagem, eu vou utilizar Gideão para aplicar um ponto. Por que Gideão se destaca? Isso já é outra aplicação. Outros pregadores vão com certeza falar de Gideão, mas eu tenho que falar do povo. Por que Gideão se destaca? Sabe por quê? Diga comigo assim: Gideão se destaca porque preservou a presença. Aí o anjo disse: ei, eu estou te vendo aqui no carvalho e percebo que tu és homem de valor. Deus vai te levantar para uma missão, Gideão, mas eu sou da tribo mais pobre. Minha família é a mais pobre. E aí, Deus, é você que eu vou usar. Ou seja, Deus usa quem preserva a presença. Primeiro convite que eu vou fazer aqui: quem está aí fora, quem está aí fora, preste bem atenção, vocês que estão aí fora. Aonde estão as pessoas que estão aqui dentro, que estão afastadas da igreja? Levante a mão assim. Quem está afastado da igreja? Quem nunca foi crente está visitando o culto hoje? Quem nunca foi crente? Levante a mão. Tem uma jovem senhora, duas jovens senhoras ali. Tem mais alguém aí fora que não é crente, está afastado da igreja? Olha aí, nosso porteiro. Verifique se tem alguém aí fora afastado da igreja que não é crente e veio para o congresso hoje. Verifique se tem alguém.
Tem mais alguém aqui dentro que não é crente, além das duas jovens senhoras que estão ali? Tem mais alguém aqui dentro que está afastado, que não é crente? Levante a mão assim para eu conhecer. Além das duas, tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem? Vou fazer o maior convite. Vocês que estão aí fora, que não são crentes, estão aí ouvindo a mensagem. Você que está afastado da igreja, eu quero convidar vocês para voltarem para o caminho certo. Que caminho é esse? O caminho da presença. Vocês duas que estão aqui nesta noite, eu vou convidá-las. E eu acredito que eu vou fazer o maior convite da vida de vocês. Qual é, o irmão Thales? O maior convite da vida de vocês é servir na igreja? Não. Porque servir todo mundo serve. É cantar na igreja? Não, porque cantar todo mundo canta. É contribuir? Não, porque contribuir todo mundo contribui. Mas qual é o maior convite que eu faço? Eu convido você a provar da presença. Eu convido vocês duas a aceitarem Jesus como Salvador das suas vidas. Neste converso unificado. Por que, irmão Thales? Porque quem aceita Jesus como Salvador preserva a. Logo, quem preserva a presença não fica no prejuízo. Então, o que Deus quer fazer é tirar vocês do prejuízo. Porque quem está afastado de Jesus e que não tem a presença de Jesus está em prejuízo. Por amar a alma de vocês nesta noite, eu convido vocês duas a provarem da presença, aceitando Jesus como Salvador das suas vidas. Vocês desejam nesta noite provar da presença, usufruir da presença de Jesus, das bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, e a maior delas é a salvação da alma de vocês, é o perdão dos pecados de vocês, é o refrigério, é a alegria de servir a Jesus, de provar da presença. Você nesta noite aceita Jesus como Salvador? Levante a mão como sinal da afirmação se você quer. Levante a mão assim se você quer nesta noite aceitar a Jesus. Se você também quer, minha filha, nesta noite aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Vocês querem? Levante as mãos assim se vocês quiserem. Levante as mãos. Não querem aceitar a Jesus nesta noite? Voltem sempre. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, levante a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Todos que não são batizados com o Espírito Santo aqui, por favor, se vocês creem que Jesus batiza vocês com o Espírito Santo, deixe os seus lugares e venham aqui para frente para a gente orar por vocês. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, venham aqui para frente, à frente neste púlpito aqui, subpúlpito. Pode vir, não tenha medo não, Jesus está aqui. Sérgio. Isso, pode encostar aí. Irmã Gelene, serva de Deus, me ajude, por favor, com o irmão José Roberto, veja o hino. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, venham para cá. Se tiver algum crente aí fora que não é batizado com o Espírito Santo, venha para aqui para frente. Comunica aí os irmãos que estão aí fora, que não são batizados com o Espírito Santo. Venham para aqui para frente, todos vocês. De auxiliar quem não é batizado, as irmãs de idade, irmãos de idade que não são batizados com o Espírito Santo, venham para aqui para frente. Glória a Jesus. Venham para aqui para frente, todos. Feche os olhos e vão glorificando a Jesus nesta noite. Feche os olhos e vão glorificando a Jesus nesta noite. Irmão Thales, o que é o batismo com o Espírito Santo, irmão Thales? O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Glória a Deus. O que é que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo, irmão Thales? Eu tenho que crer que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas o que é que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que pedir. Eu tenho que insistir. Ou seja, eu creio que Jesus batiza, eu quero que Ele me batize, então eu vou pedir e vou insistir. Então nesta noite agora, eu convido a todos vocês que não são batizados com o Espírito Santo a fecharem os olhos agora em nome de Jesus, a se conectarem com Deus e adorem a Jesus agora. Vão glorificando a Deus. Vá dizendo que Ele é santo, vá dizendo que Ele é grande, vá dizendo que Ele é bom, vá dizendo que Ele é maravilhoso. Vá agradecendo a Jesus pela sua vida. Agradeça a Jesus pela salvação da sua alma. Eu irei começar a orar, mas antes de orar, irmão Helene vai cantar.
Mas em nome de Jesus, agora se desprenda de quem está perto de você. Sérgio Paulo, fica atento para orar aqui juntamente com os irmãos que são batizados. Pastor Juvenal, me ajude. Desça aqui no meio do povo. A nossa missionária já está aqui, esposa do pastor. Vai impondo as mãos de irmã na cabeça das irmãs. Os irmãos ministros batizam com o Espírito Santo. Pastor Juvenal, em nome de Jesus, os irmãos que são batizados, os irmãos que são batizados. Venha aqui, vá orando, vá glorificando. Vem batiza com o Espírito Santo a Jesus. A glória é de Jesus. A honra é para Jesus. Porque eu creio que nesses últimos dias Jesus vai derramar poder sobre o seu povo. Abra a boca para a glória, abra a boca para a glória. Evangeline, cante, minha filha, cante, serva de Deus. Vai orando, vai orando, vai orando. Abra a boca para liberar. Nós estamos em festa. Você não veio aqui para perder tempo. Você veio aqui para receber poder. Abra a boca em nome de Jesus agora. Abra a boca. Arrepio na alma e a gente sente Jesus. E eu consigo, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Adore Jesus nesta noite. Presença é o que eu mais quero. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide. Em nome de Jesus, se ligue no céu esta noite. Presença que mexe com toda dor. A presença vai voltar para o arraial. Agora a paz, agora Jesus. Glória, 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 glória. Ministro de batismo em nome de Jesus. Presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Estamos teus filhos e filhas aqui neste lugar, Senhor. Estão diante do teu altar porque creem. O Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus, Senhor, agora, aonde houver uma irmã, aonde houver um irmão, aonde houver um obreiro, aonde houver uma moça, aonde houver um rapaz que não é batizado com o Espírito Santo, derrama sobre ele agora línguas repartidas como pão de fogo em nome de Jesus. Jesus, receba autoridade para falar em outras línguas. Em nome de Jesus, receba. Seja tomado pela autoridade de Deus. Seja tomado pela autoridade de Deus. Receba fogo, receba as línguas agora. Não tem a ver de liberar os idiomas espirituais. Porque a igreja ainda se ovelha. A igreja nossa, doentes, receba o autoridade. A lavadura e a sombra da comanda trabalha. Receba as vidas, receba as vidas. Receba as vidas. O céu é tomado a força. Não pare de guerrear. Abra a boca para glorificar. Não tenha medo de falar em outras línguas. Está aqui a presença do Espírito de Deus. Você veio até hoje confrontando os seus próprios medos, sendo confrontado e confrontada pelo adversário. Mas Jesus esta noite quer te revestir de poder. E batismo com o Espírito Santo é isto. É revestimento de poder. Ele quer você na guerra. Ele quer você combatendo. Ele quer você guerreando dentro de casa. Guerreando nas ruas. Guerreando no colégio, na faculdade. Aonde você está? Receba a graça.
E põe as mãos aqui, meu irmão, por favor. Nessa menina aqui, nessa criancinha aqui. De novo, de novo. Olhe por ela, irmão. Isso. Em nome de Jesus, feche os olhos para glorificar a papai. Curte o acabou aí. Para fazer soberano no Espírito. Ministro Batista, Alado de Amandaraia, sobre Camandai, línguas repartidas como aquele fogo, Senhor. Libera sobre essa criança agora, para a glória do teu Espírito. Alado sobre a Baracamandai. Tu nasce aqui como fogo, me desce como leve o dia, me come Pentecostes, me come Pentecostes. Glória, 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 glória. Me enche-me de novo. Em nome de Jesus, receba as línguas. Não tenhas medo de liberar os idiomas esta vez. Agora eu quero levantar sobre a Verônica. Ao reconhecer que tem nome de Deus sendo derramado sobre nós aqui. Se eu fosse você, aproveitava para glorificar, para usufruir da presença de Deus que está sendo liberada sobre as nossas vidas. Espírito, Espírito, Jesus começa a curar a tua vida agora. Espírito, que nasce como fogo. Usa a gástrica em nome de Jesus, saia. Tome Erva dos rins em nome de Jesus, saia. Erva de bispo em nome de Jesus, saia. Usa a gástrica em nome de Jesus, saia. Deus está me mostrando aqui ovários inflamados. Espírito de enfermidade alojado nos ovários. Eu te dou ordem agora. Saia em nome de Jesus. Pólipos em nome de Jesus. Eu te repreendo. Saia. Eu sou pode contemplar sua mão misteriosa. Dores de cabeça do lado esquerdo. Jesus está me mostrando alguém que está com dores fortes de cabeça do lado esquerdo. O Deus criador. Receba o toque de Jesus agora. Toda dor do lado esquerdo da tua cabeça será repreendida em nome de Jesus. Saia! Útero fechado, em nome de Jesus, se abra agora. Jesus, visite o útero da tua filha. Útero fechado, em nome de Jesus, seja aberto. Vai visitando as trompas, vai visitando os hormônios. É única na sua memória. É visitando a pressão. E você estava glorificando. Meu Deus do céu. Jesus está abrindo o útero fechado. E alguém aqui nesta noite
General de Glória a Deus. Meu Deus. Toda a glória. Te louvamos, meu Deus. Mas as águas estão a se agitar no clarão do movimento. Mas as águas estão a se agitar no clarão do movimento. Nessa água que você vai ter, só tem a batizar você. Nessas águas você declara. Agradecer aos irmãos, conjunto, nossa irmã Alice, o conjunto. Queremos agradecer também a dirigente, irmã Milena, e também o conjunto que veio do Novo Itambé, agradecendo a todos os irmãos que vieram ali da igreja do saudoso irmão Pereira. Quero agradecer também aos auxiliares, o pastor Givanildo. Quero agradecer o cantor José Roberto, nosso irmão Zé Paulo, evangelista Reginaldo, pastor Paulo, a cantora Gilene e todos os irmãos que nos deram a honra de estar conosco para que esse evento acontecesse. Agradeço a todos vocês, ao nosso preletor Thaleson Benício. Nós vamos encerrar e aí fora já tem uma bancada ali com brinde, gravata, alguns material do nosso preletor Thaleson. E os irmãos que quiser ajudar ele, ajude, que ele vem para cá e ele cobra somente a gasolina do carro. Então precisamos ajudar ele comprando os material dele, nós estamos ajudando ele. Amém? Amanhã continuamos com o congresso, vai estar conosco amanhã. O cantor Marco Firmino vai estar conosco, o preletor Uidalmo, vindo de João Pessoa, e também a banda Torre Davi vai estar conosco. Amanhã de 1 da tarde começa o ciclo de oração até as 4. Então só dá tempo as irmãs em casa dar um abraço no esposo e voltar, porque de 6h30 já começa novamente o culto. 6h30 a banda já começa a louvar, para nós ganharmos tempo para a palavra. Amém? Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Glória a Jesus. Nós vamos orar e após a oração